ela foi idealizada acidentalmente em 1998. Eu havia chegado dos Estados Unidos em 1994. Então, como eu não tinha muito espaço, em 1998 eu idealizei a Orquestra Infanto-Juvenil de Violoncelistas da Amazônia. Os alunos, eles eram literalmente crianças e adolescentes, tanto é que nós éramos chamados de Orquestra Infanto-Juvenil. E essa orquestra, eu lembro, como eu não tinha espaço para tocar, cederam o Núcleo de Artes, que hoje em dia é o ICA, né? Esse prédio que fica entre o Teatro da Paz e o Valdemar Henrique. Então nos cederam aquele espaço para tocar. Todos os professores, todos os músicos do exterior e até do Brasil estavam tocando no Teatro da Paz, então na Sala Hétero Bósio da Fundação Carlos Gomes. Não contei conversa, eu fui em todos os hotéis, em todos os quartos, anunciando que a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, a antiga Orquestra Infanto-Juvenil, tocaria as variações. E eles achavam que a gente ia tocar as variações rococó de Tchaikovsky, que é uma peça dificílima para o violoncelo, tá? Só sei dizer que deu casa cheia, todos eles vieram presenciar o lançamento da orquestra. Quando eles viram que nós estávamos tocando, era Brilha, Brilha, Estrelinha, que é um termo, é uma música, uma versão de uma sonata de Mozart, mas que é muito famosa para iniciação infantil. No ano seguinte, eu já estava fazendo a turnê Paraná com essas crianças e adolescentes. Eu lembro que chegando lá no Paraná, em Curitiba, eles perguntaram, mas qual é o teu método, qual é a tua proposta? Aí eu comecei a blefar, né? Eu faço interação de uma dança folclórica, que é o boi bumbá. Aí o boi do Parintins já era famoso, ele falou, nós queremos ver o boi bumbá. Disse, meu Deus, e agora eu não tenho um boi aqui. Aí telefona para Belém, para Secult, precisamos de um boi com urgência. Mande um boi, olha, nós fomos de ônibus, o nosso boi foi de avião. No ano seguinte, a gente já estava fazendo o turnê Rio de Janeiro. Já era uma coisa assim, bem maior. E no Rio de Janeiro, a gente saía pingando naqueles teatros, não somente da cidade do Rio de Janeiro, como nas regiões dos lagos, que era Búzios, Cabo Frio, meu Deus, São João da Barra, umas coisas assim, até em tantos lugares. Então a gente era verdadeiras estrelinhas na época. A gente cresceu tanto que, com pouco tempo, os alunos começaram a ganhar bolsas de estudo. Foram tantas conquistas, né? Eu concluo o meu doutorado, né? O meu PhD em Educação Musical, eu retorno para cá. E aqui eu crio um programa titânico chamado Programa Cordas da Amazônia. E nesse programa, como eu tinha que fazer um diferencial dos outros pesquisadores que eu conhecia, que eu estudava, eu resolvi incluir nos meus estudos pessoas com deficiências, especificamente o autismo, o déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, a dislexia e a síndrome de Down. E eu venho estudando esses transtornos e síndromes desde então, com bastante publicações, por sinal. E foi aí que surgiu a orquestra rock and roll. Falei assim, eu preciso criar um grande escândalo para chamar atenção. Aí foi quando eu idealizei um mega show aqui no Teatro da Paz. Foi quando eu chamei toda a imprensa, chamei bandas de heavy metal. O barulho que a gente fez aqui foi tão grande, eu não fui expulso, né? Eu não fui expulso. Em 2009, quando eu acordo, eu já estava na China com todos eles, turnê China. Foi uma coisa assim. Isso já foi em 2010, quando a gente retorna da China, os contratos começaram a aparecer. No total, são mais de 20 turnês pelo Brasil. E só no exterior são 3 turnês nos Estados Unidos, 2 na Suíça, uma na França, uma na China e uma na Holanda. O nosso repertório é sempre voltado para o rock and roll.
tanto o nacional, que são algumas músicas, né, e como no internacional. Por exemplo, nacional, nós tocamos várias músicas bem representativas do rock and roll, do heavy metal, do estado do Pará, de Belém do Pará, das bandas locais, que nós até lançamos um álbum muito bom. Nós tocamos também músicas regionais como os nossos carimbós. Nós temos uma sequência de carimbó, como da Lia Sofia, Ai Menina, Dona Onete, no meio do Pitiu, nós temos Valdemar Henrique, nós temos também esse Rio é Minha Rua, com ritmo de carimbó, e assim vai indo. Cara, então, Belém para Brasil, além de ser um rock, um ícone do rock paraense, o final da música é um carimbó também. Então a gente deixou essa sequência. E o mais engraçado é que nós estamos com esse repertório há tanto tempo, parece que quase ninguém escutou ainda. A gente sempre lota os lugares, mas parece que a gente não consegue se livrar, porque sempre tem público para ver. Aí foi quando eu estava na Times Square, né, no caso, aí eu falei assim, poxa, eu vejo os grandes musicais, eles já estão com mais de 20, 30, 40 anos. Será que é o nosso caso assim também? Será que a gente vai ficar eternamente fazendo esse repertório e só irão mudar os músicos? São os músicos que mudam, porque todos querem fazer esse tipo de música com a gente. Muitos violoncelistas já passaram também. Nós éramos uma banda bem maior, só para as pessoas entenderem por que diminuiu tanto, é porque finalmente nós chegamos naquela posição de ser pago. Os músicos são pagos para tocar e os lugares são pequenos. São muito pequenos, então não cabem muitos músicos e a logística é muito complicada. Imagine uma banda vai fazer um espetáculo, a passagem de som é super rápida, nossa, é o dia inteiro. É muito cansativo. Eu toco violoncelo desde os 12 anos e toco na orquestra desde os 14. Eu aprendi violoncelo com o professor Áureo para depois entrar na orquestra, era como se fosse um processo seletivo a longo prazo. Meu tio, por parte de pai, ele é mestre de bateria de escola de samba, e meu pai DJ de aparelhagem. Havia um projeto social na rua da minha casa, que era vinculado à escola de samba, e o barracão desabou. E os alunos com o melhor coeficiente de rendimento do projeto foram chamados para fazer parte do programa do professor Áureo. E eu fui a única que terminou indo até o final, chegando até o ensino superior de música. Foram vários processos trabalhosos, muitas aventuras, a gente vendeu rifa para bancar todos os nossos projetos. A gente tinha um grande sonho, que era chegar no local e dar o nosso melhor. Então a gente dava nossos pulos como um grupo para a gente conseguir se bancar e chegar lá, com recursos próprios, com recursos advindos de rifa que a gente vendia, com ajuda de patrocinadores que foram fundamentais na nossa história, e a gente conseguiu chegar em várias turnês internacionais. Música é a minha forma de se expressar, é uma forma fundamental de se expressar, é uma linguagem como a que eu estou utilizando agora. Agora eu estou utilizando uma linguagem verbal e essa linguagem ela pode ser visual, ela pode ser musical, é uma linguagem fundamental. Eu era uma criança muito introvertida, então quando eu sento para tocar, é como se fosse um mundo à parte. Não é uma eu diferente que está ali, eu considero isso. Porque no geral eu sou uma pessoa muito introvertida, um pouco tímida até.
Eu gosto muito de música regional. Eu venho de um outro contexto, então eu vim conhecer metal através da OVA. As músicas que vinham até mim era coisa muito popular. Eu tinha acesso à música clássica em casa porque, apesar de meu pai ser DJ de aparelhagem, ele tinha uma série de gama de opções musicais para que eu tivesse um contato com cada coisa. Mas o metal mesmo eu vim ter contato com a obra. É uma proposta diferenciada e une as pessoas em relação a isso, porque muitas vezes a pessoa vem com aquele conceito já formado, eu vou ali assistir um show de música clássica e de repente ela não gosta de heavy metal e ela acaba saindo do nosso show desconstruída a ideia que ela tem de heavy metal e gostando daquela nossa interpretação e se permitindo ouvir um tipo diferente de música através daquilo que a gente passou. Isso é muito gratificante. No nosso país, a gente tem uma noção da geografia, a gente tem uma noção porque é dado para nós em televisão, através de várias coisas, mas lá fora eles não têm muito conhecimento da nossa geografia, então é muito gratificante você sentar com um estrangeiro, porque muitas vezes eles nos recebiam nas casas deles para que a gente ficasse hospedado até nosso dia de show. Então sentar com o estrangeiro e explicar, olha, essa aqui é a bandeira do Brasil, o nosso estado foi o último a aderir à independência, nós comemoramos a independência, nós comemoramos a nossa adesão à independência, esse aqui é o país, a bandeira, cada bandeira é um estado e essa estrela solitária aqui, acima da faixa, somos nós. Apesar de eu não ver muita diferença de uma carreira para outra, porque eu sou licenciada, então, passar o conhecimento, ele não quer dizer necessariamente que vai ser só o do pedagogo ou só o do músico, tem como juntar os dois. Não há como você se separar, porque você educa através de música. Se você não educasse através de música, você não cantaria para seu filho.